Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária e evangelizadora, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa linda missão. Na dedicação da Basílica de Latrão, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, até quando nosso Senhor terá paciência comigo e contigo, comigo e contigo? Até quando? Essa cena é muito interessante quando Jesus entra no templo, naturalmente ele foi, para ter comunhão com o Pai, para falar com o Pai, e lá encontrou um fuzuê dentro do templo. Os vendedores de bois, vendedores disso, daquilo, os cambistas. Bom, enfim, o templo não estava condizente com a função dele. Quando o padre falava de paciência, nós queremos nos perguntar até quando nós, de fato, temos uma postura condizente com a nossa fé, com a nossa religião, diante do templo, e aí eu digo templo pedra, templo físico, né? Porque Jesus aqui entra no templo físico, porém para falar do templo do seu corpo. Bom, isso é um adentro. Mas aí a pergunta, quando que é que Jesus vai ter paciência conosco, porque a nossa postura na igreja não é tão como deveria ser, porém nós precisamos hoje de um olhar profundo para o templo onde mora Deus, onde nós vamos acolher toda a inspiração que vem do altar e da mesa da palavra. Mas hoje é interessante que Jesus começa a tecer um chicote. Uma vez eu pregava sobre isso e eu falava, lembrava assim, aos fiéis assim, é como aquela mãe que diz assim: olha, você vai me pagar, espere que você vai me pagar. Quem não já ouviu isso da mãe, né? Quem já não ouviu isso? Bom, enfim, esse Jesus estava olhando aquele quadro, aquela cena horrorosa no templo e estava tecendo um chicote. É como se ele tivesse cada trancinha que ele desse, cada movimento das suas mãos em tecer aquele chicote, e o chicote não foi tecido
de um instante, né? Então teve um espaço de tempo onde esse chicote fora tecido. Exatamente esse espaço de tempo que nós precisamos entender, que é a paciência de Deus, que é a paciência do nosso Senhor. E como eu e você precisamos voltar para Deus. Então, fazer da religião um lugar do lucro financeiro mesmo, momentário mesmo, né? Eu já falei uma vez e volto a dizer que eu não sou padre para ser rico, não sou padre para ser rico, sou padre para viver no bem bom, né? Do bem bom. O que você entende de bom, bem bom, né? Eu não sou padre para isso. Nós não somos padres para isso. É restaurar no nosso sacerdócio a real realidade, desculpa a redundância, mas a realidade do nosso chamado, que foi feito para o serviço e para a honra e glória de Deus. E aqui dá essa continuidade nesse evangelho de hoje, nos apresentando exatamente o fim último. O fim último. E o que é esse fim último? O porquê existe esse templo. Mas o mais importante é quando Jesus começa a falar do templo, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em Jesus, que habita em mim, que habita em você, e que ele começa aí a anunciar para aqueles que lá estavam, os judeus, né, os mestres da lei, os fariseus, e falar que ele vai destruir o templo e vai em 3 dias reconstruir. E aquela palavra que Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a dou. E Jesus morre e no terceiro dia e ressuscita. E aí os discípulos, no último versículo desse evangelho, os discípulos lembram de tudo que Jesus disse, que ressuscitaria no terceiro dia, e que começaram a partir dali, desse momento, dessa experiência, crer na Sagrada Escritura, crer em Jesus, porque a Sagrada Escritura anunciava aquilo que Jesus estava realizando. Então, hoje nós somos chamados a verdadeiramente cuidar do templo nosso, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não fazer com que esse corpo seja levado às paixões desordenadas, mas fazer com que esse corpo seja o lugar da busca, da procura de alguém para encontrar o nosso Senhor. Que alguém, olha, meu celular não para, louvado seja Deus por isso, né, de tantas pessoas que me mandam mensagem, que querem uma direção espiritual, querem dialogar, querem se confessar. São muitas e muitas. É muito bonito isso, de certa forma, porque nós estamos a serviço do propósito de Deus e isso é muito importante. Então, entendamos que as pessoas devem nos procurar quando encontrar o seu corpo, o seu corpo físico, o corpo aqui, né, de carne e osso, quando encontrar o seu corpo, vá ao encontro de se alimentar com as palavras que saem do Espírito Santo que está em você, que está em mim. Que seja assim para a vida das pessoas e para a nossa vida. Que seja esse olhar do Espírito Santo que vai abraçando, alvejando o coração das pessoas e as fazendo apaixonar-se pela missão. Que seja assim, você seja esse templo do Espírito Santo e que sejamos esse templo belo do Espírito Santo para realizar as proezas do nosso Senhor na vida das pessoas. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, do qual somos apaixonados, nos ajude com o título de Rainha do Clero, proteja e nos ajude a formar o nosso instituto, que São José, patrono da Igreja, nos fortaleça no zelo e no cuidado pela casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.